Olá, galerinha que curte o canal da Tia Elisângela. Estão preparados para mais uma história bíblica? Hoje nós vamos ouvir a história que fica no livro de João, capítulo 6, versículo do 1 ao 15. A história fala de um milagre, a multiplicação dos pães e peixes. Jesus, naquela época, andava na Galileia. E muitas pessoas seguiam ele, ouviam os ensinamentos dele sobre Deus. E ele juntava multidões para ouvi-lo e para ver os seus milagres, as curas que ele fazia. Então, ele passou o dia todo pregando da palavra de Deus e já estava escurecendo. Então ele subiu um monte, atravessou o rio da Galileia, subiu um monte, sentou com seus discípulos e perguntou para um dos seus discípulos, chamado Filipe: como vamos alimentar este povo? Como vamos comprar alimentos para eles? Então Filipe falou: mestre, nós tínhamos que ter muito dinheiro para alimentar toda essa gente. Não temos condição de alimentá-los. Jesus, ele sabia o que ia fazer, mas ele queria testar a fé de seus discípulos. Então, Jesus pediu para que eles fossem procurar, em meio à multidão, se alguém tinha trazido algum alimento. E eles foram. Logo, um dos seus discípulos, chamado André, encontrou um menino que tinha trazido uma cesta. E nessa cesta tinha 5 pães e 2 peixinhos. E aquele menino, ele não foi egoísta. Ele aceitou repartir o lanche dele com aquelas pessoas. Então, Jesus agradeceu a Deus, deu graças por aquele alimento e começou a reparti-lo com as pessoas. Chamou seus discípulos para irem repartindo. E olha só o que aconteceu, um grande milagre. Quanto mais eles entregavam, mais peixes e pães apareciam. As pessoas iam se alimentando e o alimento ia se multiplicando. E aí todas aquelas pessoas se alimentaram, encheram suas barrigas e ficaram satisfeitas. Jesus, naquele momento, ele alimentou elas tanto espiritualmente como alimentou o seu corpo, né? Ele alimentou o corpo dela com pães e peixes e alimentou o espírito delas com a palavra de Deus. Aquelas pessoas ficaram maravilhadas com tanto alimento, com aquele grande milagre que Jesus fez na vida delas. Depois que todos estavam saciados, tinham matado a sua fome, Jesus pediu para que seus discípulos fossem recolher as sobras. E eles conseguiram encher 12 cestos só com as sobras. Todos já estavam sem fome. E a sobra foi de 12 cestos cheios. Na nossa história de hoje, nós aprendemos muitas coisas. Eu vou dizer aqui algumas coisas que a gente aprendeu. Uma delas foi que Jesus é poderoso, né? Que Deus, o nosso Deus é poderoso e Ele pode fazer milagres em nossas vidas. E outra é o menino da nossa história. Nós aprendemos com ele que nós devemos repartir as coisas que temos com aquelas pessoas que não têm. Vocês, crianças, podem repartir os brinquedos, podem repartir um lanche. Aquele menino, ele não quis a felicidade só para ele. Ele quis ver outras pessoas felizes. E nós devemos ser assim em nossas vidas.
não querer a felicidade só para a gente. Vamos fazer também outras pessoas felizes com aquilo que a gente tem. Então vamos orar agradecendo a Deus e pedindo a Ele para sermos igual o menino dessa história. Oremos. Senhor Deus e Pai querido, queremos te agradecer, Senhor, pela história de hoje, que o Senhor possa colocar em nossos corações a humildade, igual à humildade desse menino, dessa história de hoje. Que o Senhor possa fazer com que nós tenhamos um coração puro e que possamos repartir o que temos, o que o Senhor nos dá a cada dia, com as pessoas que necessitam, ó Pai. É assim que eu te oro, te peço e te agradeço. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Gostaram da história de hoje? Muito bem, pois logo logo estarei trazendo novas histórias para vocês. Tchau!